Sim, a título de exemplo, o cardápio de um dia, tá? Só para tornar isso mais palpável, assim. O que que eu... vamos lá. O que que eu comeria num dia normal? Um dia normal. Tu acordou, um potinho de frutas com sementes, então chia, linhaça, as sementes têm um papel fundamental na alimentação vegana, fontes de ômega 3 e também de outros micronutrientes, também cálcio, ferro, dependendo. Então, um potinho de frutas com sementes, e aí você pode comer um pãozinho, ou uma tapioca, ou uma torrada, uma bolachinha de arroz, alguma coisa, com um tofu mexido, ou dá pra você fazer um requeijãozinho de tofu. O tofu mexido a gente brinca que é tipo ovo mexido, assim, Tá, né? o tofu. Eu vou te interromper só um pouquinho. Não, pode interromper. Não é uma... Sou eu que tenho alguma restrição ou as pessoas Não, têm uma dificuldade maior com ele? Eu falo, quem não gosta de tofu, provavelmente não experimentou direito. Tá. Tem que dar uma chance. Tem que dar uma chance. Como O é? tofu não tem gosto de nada. Só pra você ter uma ideia, eu tenho receita de tofu, receita salgada de tofu e receita de mousse de chocolate à base de tofu. Ou seja, ele não tem gosto. É tipo chuchu. Ele é um bloquinho ali de soja coagulado, enfim, parece um queijo. Tipo chuchu que assim, Sim, tem gosto, sim, tipo assim, queijo branco, digamos, mas que não tem sabor, né? Muito acentuado. E aí você tem que dar gosto naquilo. Então, a melhor forma de você dar gosto é marinando. Então, você pode cortar filezinhos, fatias, cubinhos, deixar num pote com azeite, limão, ervas, vinagre, tahine, shoyu, sei lá, o que for. Pode deixar da noite pro dia, então você pode fazer à noite essa marinada, deixa no potinho, deixa ele bem envolvido ali, deixa na geladeira para fazer no dia seguinte, grelhado, por exemplo. Tá. O tofu mexido, ele é como se fosse um ovo mexido. Então, a gente amassa o tofu no garfo, tempera com cúrcuma, com páprica, bota um tomatinho picado. O sal negro, ele dá um gostinho de ovo também, é uma dica do... É uma dica dos veganos, assim, pro tofu. Então, você tempera com sal negro, você tem um gostinho ali mais de ovo. Você pode colocar uma levedura nutricional, que é como se fosse um fermento inativo. Ele tem um gostinho, às vezes, meio parecido com queijo, assim. Então, você tempera bem e faz como se fosse um ovo mexido. Um fiozinho de azeite na frigideira e faz ali ele refogado. Você pode comer isso cru também, como se fosse uma ricota temperada. Tá. Então, o pulo do gato no tofu é o tempero. Tá. Né? Então, um tofuzinho mexido, assim. Ou, por exemplo, eu gosto de cafés da manhã adocicados. Eu sou mais do doce de manhã do que do salgado. Então, eu gosto de fazer o bowl de frutas. Às vezes, eu compro um iogurte vegano, eu pego um suplemento de proteína, bato com leite vegetal, faço um creminho, ponho fruta, ponho aveia, ponho as sementes. Às vezes, faço uma panquequinha de banana com uma farinha de grão de bico, aveia. Faço uma pasta de amendoim, por exemplo. Então, dá para fazer um café da manhã assim. Tá. Um lanchinho intermediário, uma fruta com umas castanhas, uma bolachinha de arroz com hummus, por exemplo. Fácil também de fazer. Um leite vegetal também, pode ser. Almoço, cara, básico. A gente precisa de arroz, feijão, legumes e verduras, uma sementinha em cima, uma fruta de sobremesa. Esse é o prato base, assim, vegano. Então, com isso, você tem tudo que você precisa, obviamente, com as quantidades adequadas, né, para sua necessidade. Mas, assim, ali no grupo do arroz é o grupo dos cereais. A gente tem um pouquinho mais de fonte de carboidrato. O grupo do feijão, que são as leguminosas, um pouquinho mais de proteína. A combinação, a gente fala que o arroz e feijão é um prato perfeito, né? Que a gente combina, tem um perfil de aminoácidos mais completo. Os aminoácidos, eles são como se fossem tijolinhos que montam as proteínas. Então, as proteínas, elas são feitas de vários bloquinhos, que combinações de aminoácidos. Todos os aminoácidos estão presentes no reino vegetal. E todos estão em todos os alimentos. Só que em alguns alimentos você tem mais de um tipo e menos de outro e vice-versa. Então, quando a gente combina cereais com leguminosas, a gente tem uma combinação mais balanceada, mais completinha. Então, assim, pode ser arroz com feijão, mas pode ser milho com grão de bico, pode ser macarrão com lentilha, pode ser quinoa com ervilha, enfim. Daí a gente vai fazendo essa combinação, tá? E legumes e verduras, sempre à vontade, sempre tentar colocar pelo menos um verde escuro, fonte de cálcio, fonte de ferro também, brócolis, couve, espinafre. O preparo não traz nenhuma diferença, né? Se ele é cru ou se é cozido. Muito. Nesse quesito nutricional. Muito. Às vezes você pode perder um pouquinho quando cozinha alguns alimentos, só que por outro lado, dependendo do nutriente, você melhora a absorção. Então, o espinafre, quando a gente consome ele cozido, a gente aproveita melhor os nutrientes que estão dentro dele do que quando a gente consome cru. Alguns outros não faz muita diferença. A couve é meio parecida, assim.
E aí, umas sementinhas em cima, para dar um croque, fica gostoso Quais também. sementinhas, assim, que você fala, tipo, são Semente as... de abóbora, semente de girassol, gergelim. Gergelim é muito rico em cálcio de origem vegetal, chia, linhaça. Então, você pode fazer um mix delas ou separado, assim, também. Dá pra fazer um mixinho temperado. Você pode torrar com temperinhos, tipo ervas secas, páprica, cúrcuma, fica quase que uma granola salgada, pra você jogar em cima do prato. E aí, uma fruta de sobremesa. A vitamina C ajuda a gente a absorver melhor o ferro da refeição. Tá. Né? Então, ali nas leguminosas tem ferro, nos verdes escuros tem um pouquinho, nas sementes também tem um pouquinho. E aí, quando a gente consome junto com vitamina C, a gente aproveita melhor. Então, uma laranja de sobremesa, uma rodela de abacaxi, por exemplo. Por outro lado, tem algumas coisas que prejudicam a absorção do ferro. Por Então, exemplo. o café, né? A cafeína prejudica. Então, o cafezinho, logo depois do almoço, Não é bom negócio. ele briga com o ferro. No café da manhã, ok. Tudo bem porque a gente não tem tantas fontes de ferro, é mais no almoço. Tá. Mas se você esperar uma hora e pouco, tem problema. O cacau também prejudica a absorção do ferro. Então, as pessoas adoram, né? O chocolatinho, quadradinho de chocolate amargo, maravilhoso, saudável, com um cafezinho. Se é muito perto do almoço, você vai brigar ali a absorção de nutrientes. Tá. Então, separa, deixa a fruta depois do almoço, deixa um cafezinho com um chocolatinho uma hora e pouquinho depois. Tá. Daí fizemos o nosso almoço. Lanchinho da tarde, se é um lanchinho pequeno, se você não tem um intervalo muito grande, que nem o da manhã, pode ser nuts com fruta, pode ser a bolachinha de arroz com uma pastinha de hummus, né? O hummus, para quem não sabe, é como se fosse um patê de grão de bico. De grão de bico. O grão de Eu bico é adoro. uma leguminosa, fonte de proteína que a gente falou, e aí você pode variar à vontade. Eu faço hummus, né, que não pode chamar, hummus é de grão de bico, mas como se fosse um hummus, eu faço de ervilha, eu faço de lentilha, eu faço... Umas receitas, você coloca umas Tem receitinhas muita receita no Insta? Instagram, tem isso é bastante. muito Meus bom. pacientes também ganham vários livrinhos de receitas. Então, você pode variar essa pastinha, pode fazer uma pastinha de tofu. Então, se é um lanchinho pequenininho, pode fazer assim. Às vezes, você precisa de um lanche mais reforçado à tarde, você pode bater uma vitamina, um leite vegetal com as sementes, com a fruta, com a aveia. Você pode fazer o tofu mexido, uma panquequinha de tofu, por exemplo, uma crepioca de tofu. Então, 1000 possibilidades, dependendo da sua demanda ali de tarde. À noite, basicamente, é replicar aquele prato do almoço e aí fazendo variações. Tem gente que não gosta de comer, fala, mas eu não gosto de comida à noite, né? Eu gosto do lanchinho. E tudo bem, no lugar do arroz, a gente pode pensar que é um cereal, o trigo é um cereal, então um pãozinho, ele entra no lugar do arroz. Um cuscuz, ele pode entrar no lugar do arroz, uma tapioca, ele pode entrar, um wrap, de repente. E aí a gente vai rechear sempre com alguma fonte de proteína. Então pode ser com um tofu grelhado, com uma carne de soja, bolonhesa, fazer um sanduíche assim. Você pode fazer um hambúrguer de grão de bico. Você pode fazer uma sopa com todos esses grupos. Então, uma sopa de lentilha com inhame e brócolis. É uma sopa que tem tudo aquilo. Põe a sementinha por cima, fechou. Você pode montar uma saladona com tudo isso. Então, uma salada de legumes e verduras com um grão de bico e milho, por exemplo. Tem tudo que você precisa. Você pode fazer uma torta, que o recheio é de tofu com legumes e a massa ali, você usa uma O farinha. tofu é tipo o coringa. É um Ele serve pra coringão. tudo. Até shake eu já fiz com tofu. Tá Ele bem. serve pra tudo. E hoje em dia, você tá falando, eu tô lembrando que tem gente, a gente tem alguns costumes na vida, né? Algumas coisas que a gente já tá ali acostumada. Por exemplo, eu gosto de uma granola e uma frutinha, um iogurte, por exemplo. Vale lembrar que hoje em dia as marcas, acho que tá mais fácil hoje, Tá né? bem mais Tá fácil. mais fácil. Bem Eu mais fácil. estava comentando com você, eu tentando diminuir laticínios, né? Aí eu provei algumas coisas. Então, eu vi A manteiga manteiga. de castanha de caju, que eu achei bem gostosa. O requeijão passa também. Eu gostei bastante eu posso falar, tá? Da Vida Veg. Eu gosto muito dela. Essa marca. Eu achei bem saboroso. E o leite, eu não gosto da soja. Eu não gosto desse gosto. O que as pessoas mais se adaptam né, com leite... O leite de aveia é o que as pessoas normalmente mais gostam, porque ele é naturalmente adocicado, então Ele é mais vai bem encorpadinho com café. também, né? Assim. O de amêndoa, ele é mais ralinho, mas ele é mais neutro, então também tem gente que gosta. E hoje em dia tem algumas marcas, tem uma em especial no Brasil, que ela usa inteligência artificial para analisar os alimentos de origem animal a nível molecular, assim, então as moléculas que estão ali naquele alimento, e o que você consegue no reino vegetal similar àquela moléculas. Então, você vê, tem um leite vegetal
que o sabor, ele é basicamente igual do leite, e aí você vai ler a composição, tem assim, chicória, daí você fala, cara, por que tem chicória no leite? Eles falaram, eu já recebi visita, explicações, eles falaram, Mas tem no mercado? tem no mercado, posso falar? Pode, Né? pode. Se chama Notco, tem o Notco, Ah, tá. então Já tem vi, Not então. Milk, Not Sim. Mayo, que é de maionese. Tá. Então, a análise deles é essa, eles entendem que molécula que está naquele alimento de origem animal que dá aquele sabor, que dá aquela textura, o que tem parecido no reino vegetal, e aí eles usam para compor os produtos. Então, você vai ver, eles têm o leite, que imita o leite integral, o que imita o semidesnatado, que imita com achocolatado, é isso, mas aí é muito mais para você chegar no paladar, né? Não necessariamente é a opção mais saudável, mas é a opção para quem tem saudade de comer aquilo, né? E ter aquele sabor.